Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ritacílio Cavalcante da disciplina Comunicação e Redação Empresarial do seu curso do programa Novos Caminhos do IFAL. Como vai você? Estudando muito? Muito bem! Neste vídeo teremos nossa segunda aula sobre funções da linguagem. Falaremos um pouco sobre as diferentes funções, sobre a relação com os elementos da comunicação e também alguns exemplos de textos nos quais as funções são mais evidentes. Se ajeite na cadeira, na cama, onde você estiver e bora estudar! Cada texto produzido, oral ou escrito, apresenta uma intencionalidade. Não pense que os atos de fala são desprovidos de objetivo. Há um objetivo até mesmo nas famosas conversas de elevador, quando as pessoas, entediadas, travam um diálogo que muitas vezes parece ser pouco produtivo ou até mesmo dispensável. Pois bem, as funções da linguagem estão aí para nos explicar as minúcias de cada tipo de discurso e conhecê-las aprimora a comunicação, bem como o entendimento da finalidade de um texto. Mas você sabe quais são as funções da linguagem e para que servem? Bom, são 6 as funções, sendo que cada uma delas cumpre um objetivo bem específico em diferentes contextos comunicacionais. As funções da linguagem têm sido objeto de estudos de vários autores, mas quase todos eles adotam o esquema desenvolvido pelo linguista Roman Jakobson, que citamos na primeira aula, em Linguística e Comunicação, que aponta a correspondência entre os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Sim, os elementos da comunicação que vimos na aula passada, lembram deles? Cada um deles tem uma função específica. A função do emissor é emotiva, a do referente ou do contexto é a referencial, a do receptor é a conativa, a que trata o canal é fática, a que trata do código é a metalinguística e a que foca na mensagem em si é a poética. Vamos ver cada uma delas nesta aula. Começando pela função emotiva, também chamada de função expressiva, ela se fundamenta na subjetividade, ou seja, na mensagem que é utilizada pelo emissor. Ela é caracterizada pela transmissão de emoções, intenções e sentimentos da origem da mensagem. Neste trecho de uma obra da autora Clarice Lispector, predomina a função emotiva. Suas principais características são a subjetividade, a unilateralidade, ou seja, se ater somente na emissão da mensagem sem se preocupar com a interpretação do receptor, o uso de interjeições para dar ênfase ao discurso, é marcada pelo uso da primeira pessoa do singular e pela pontuação diferenciada, como pontos de exclamação, para potencializar a expressão emotiva da mensagem. A seguir, a função referencial é uma das 6 funções da linguagem mais utilizadas do cotidiano. Ela se caracteriza pela mensagem centrada naquilo do que se fala, com o compromisso com o caráter informativo da mensagem. Com o discurso construído na terceira pessoa e a ausência de expressões que evidenciem a opinião do emissor, a função referencial tem como objetivo informar o interlocutor através de uma linguagem clara e objetiva. Neste trecho de uma notícia da revista Carta Capital, predomina a função referencial. Os textos com função referencial possuem linguagem objetiva, sem a presença de aspectos subjetivos ou discurso literário. A função referencial usa a linguagem no sentido literal, com o discurso geralmente na terceira pessoa do singular ou do plural, evitando assim que o entendimento da mensagem seja prejudicado. A mensagem está focada no referente, ou seja, no assunto do que se fala. Os textos são geralmente escritos na terceira pessoa e as frases estruturadas na ordem direta, de forma a diminuir ambiguidade no discurso. Preste atenção à próxima função, é a conativa. Nos tipos de textos em que a função conativa predomina, é possível perceber o uso da segunda pessoa como maneira de interpelar alguém, além do emprego dos verbos do imperativo para convencer o interlocutor. Ela apela e nos remete de imediato aos textos publicitários. Um dos principais objetivos de textos dessa função é convencer o público para comprar um produto ou ir ao evento. Suas principais características são a entonação apelativa, o uso de verbos no imperativo, o emprego de vocativos, o uso de pronomes na segunda pessoa, o uso explícito de argumentos favorecendo a mensagem e o emprego intencional da ambiguidade. Para ilustrar, veja estes exemplos de anúncios publicitários, no qual predomina a função conativa. Note o uso de verbos no imperativo, como compre, crie e não tenha. Está aí? Vendo a aula ainda? Olá?
Então, vamos continuar com a função fática. Também chamada de função de contato, é a função da linguagem que enfatiza o canal ou veículo de comunicação, a fim de manter o ato comunicativo em curso, ou seja, quando o emissor ou o locutor busca estratégias para manter a interação com o receptor ou interlocutor. A mensagem fática tem o objetivo de iniciar, prolongar ou mesmo interromper uma conversa. Nela, o emissor utiliza procedimentos para manter contato físico ou psicológico com o interlocutor. Suas características são promover a interação entre as pessoas do discurso, ela é usada a qualquer momento da conversa, tem ênfase no contato e testa o canal de comunicação, para tanto o emissor quanto o receptor se certificarem de que ela está ocorrendo como se deve. Para exemplificar, veja esse trecho da música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Note nos primeiros versos os usos de expressões como olá, como vai, para iniciar o contato com o interlocutor. A seguir, temos a função metalinguística, que está presente no discurso que utiliza o código para explicar o próprio código. A propósito, estamos fazendo isto agora mesmo, já que estou utilizando a língua portuguesa para explicar um aspecto linguístico. Linguagem utilizada para falar, explicar ou descrever o próprio código. Esse é o principal objetivo da função metalinguística. Nas situações em que ela é empregada, geralmente na poesia e na publicidade, a atenção está voltada para o próprio código. Nos textos verbais, o código é a língua, no dia a dia. Recorremos com frequência à função metalinguística, mesmo sem perceber. Quando questionamos nosso interlocutor sobre algo que não entendemos daquilo que ele nos falou, a resposta provavelmente será construída através de um texto metalinguístico. Nosso interlocutor retoma aquilo que disse, explicando com detalhes o conteúdo da mensagem. Veja dois exemplos disso em um poema de João Cabral de Melo Neto sobre o próprio ato de escrever e uma propaganda sobre como fazer uma boa propaganda. Falando em poemas, a última função da qual falaremos é a poética, também conhecida como estética. É a função da linguagem cujo objetivo é a valorização da mensagem, bem como da forma que ela está sendo transmitida. Muito encontrada na literatura, especialmente na poesia, a função poética apresenta um texto do qual a função está centrada na própria mensagem, rompendo com o modo tradicional com o qual estamos vendo a palavra. Assim, é mais comum ver esta função em textos literários, especialmente nos poemas que enfatizam com mais frequência a subjetividade. No entanto, podemos encontrar este tipo de função em anúncios publicitários e também na prosa, bem como aliada aos demais tipos de função, como a emotiva. Suas principais características são palavras com uma função estética, a utilização de sentido figurado ou conotativo, textos com um cuidado maior, a presença de figuras de linguagem como a metáfora para dar uma subjetividade ao texto e surpreender, fugir do lugar comum. Para demonstrar isso, vocês estão vendo o que chamamos de poema visual, que usa uma mistura de códigos verbais e não verbais para causar diferentes sentidos. Aqui, o foco está na mensagem e como ela é configurada. É importante lembrar que as funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação: emissor, receptor, código, canal de comunicação e contexto. E cada uma delas assume um objetivo específico na comunicação. Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar em muito nossas habilidades linguísticas. Muito bem, por hoje é só. Fique ligado na próxima aula sobre língua e linguagem. Até lá e bora estudar!